Boa noite a todos e a todas que estão assistindo essa apresentação do CIEP. Meu nome é Jackson Bianchetti, eu sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNESC Xanxerê. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar apresentando no circuito regional e agradecer também à professora Keila, que me auxiliou na elaboração dessa apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre a participação popular, a cidade para todos. A esfera caótica das cidades, no final do século XX, ela levanta a tomada de decisões sobre a implantação de algumas leis sobre a vivência no âmbito urbano. Então, no final do século XX, após toda aquela revolução industrial, se tem então uma esfera muito caótica do urbano, algo que nunca foi visto anteriormente. E essa esfera caótica, quando ela consegue, de certo modo, perturbar a elite, efetiva, então, uma pressão aos governos para a elaboração de algumas leis para tentar sanar o que estava acontecendo. Então, a lei número 10.257, ela é criada em 10 de julho de 2001 e ela é conhecida como o Estatuto da Cidade. Ela traz diversos avanços quando se diz ao direito da população à cidade. Então, aqui do lado tem uma imagem representando uma cartilha que foi disponibilizada pelo CREA algum tempo atrás, dizendo que o Estatuto da Cidade é o jogo que tem novas regras. Então ele tira toda aquela visão que se tinha de que o dono da cidade era a grande elite e traz agora para a mão da população num todo. Hum, hum. Então, o que é cidade para você? Quem é o dono da cidade? Essas duas perguntas, elas são muito variáveis, e é um questionamento que varia tanto na resposta quanto de pessoa para pessoa. Porque a cidade, ela não é algo, não se tem um conceito concreto dela. Quando a gente pesquisa o que é cidade, a gente vai encontrar que ela é uma aglomeração de pessoas, algo nesse sentido. Entretanto, quando você acaba pensando um pouco mais a fundo, a cidade ela varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma percepção da cidade diferente. Então aqui eu trago algumas imagens, três imagens, uma de Ouro Preto, Minas Gerais, uma de São Paulo, uma de Paraisópolis, que é em São Paulo também, São Paulo capital. A visão da cidade de cada pessoa que está residindo nessas três cidades aqui é diferente. Mesmo sendo uma cidade, a visão de quem está em Ouro Preto é uma, quem está em São Paulo, a capital no centro ali, tem uma visão da cidade, e quem está em Paraisópolis tem outra visão da cidade. Então, a visão da cidade, ela depende de onde você está localizado, do que você, do entorno do que você tem. Então, toda essa percepção, ela depende da onde que você está, e então vem a questão, como que vai ser criado um plano uh, estabelecendo algumas regras da cidade, se a percepção de cada um é diferente. E esse é o grande dilema do Estatuto das Cidades. Como promover um direito da cidade para todos, algo que seja democrático. Então, uh, dado todo o processo histórico desigual, o Estatuto da Cidade funciona como uma ferramenta para remover toda aquela visão que se tinha da grande elite, que acabava tirando as pessoas do centro e colocando nas periferias. O Estatuto da Cidade funciona como ferramenta para elaborar os planos diretores. Os planos diretores, então, eles são os grandes detentores das regras que formam, que constituem o que pode ser feito e o que não pode ser feito num ambiente urbano. O grande fato que deve ser levado em consideração são as peculiaridades de cada espaço. Então, mesmo havendo algumas regras, o plano diretor estabelecendo regras, não se pode determinar algo fixo. Então, cada 10 anos, esse plano ele renova, ele é feito novamente,
tendo uma visão de para algum tempo, né? E vendo o que aconteceu e o que não aconteceu. E esse plano ele tem que ter uma participação da população em si, porque ele é feito para todos, ele não é remetido para alguém somente. Então você responde aquela pergunta de quem é a cidade. A cidade é de todos, então todos têm direito à cidade. Então, quando se cria esse plano, se tem algumas diretrizes para a criação dele, algumas etapas. A gente chama isso de instrumentos de participação. E é o que eu mais vou focar nesse slide. Uma forma um pouco mais simplória, daria para aprofundar muito mais, mas é o que eu quero em si salientar. Antes de mais nada, que eu apresento uma imagem no plano diretor, participação é um direito. Uma imagem que chama muita atenção, porque cada pessoa ali ela tem uma visão, um enfoque na cidade, um equipamento urbano que ela está em si segurando, né? De certo modo, só para representar, né? Mas algo que interessa mais ela na cidade. E isso torna a pessoa mais ativa. Ou seja, a gente não pode criar um plano diretor visando somente alguém, porque todas as pessoas estão interagindo e esse plano pode vir a quebrar se não for levado todos em consideração. Então, o capítulo 5 do Estatuto da Cidade, ele traz algumas diretrizes sobre a gestão democrática. E aqui, então, eu trago um recorte do artigo 40, o inciso 4, que diz: no processo de elaboração do plano diretor, na fiscalização de uma implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. A publicação quanto aos documentos e informações produzidos, o acesso de qualquer um interessado aos documentos que foram ali produzidos. Então, seguindo tudo isso, se tem algumas metodologias da participação, como o núcleo gestor, ele seria uma parte da população que é eleita como se fossem os representantes daquela comunidade onde que vai ser atingido. Então, se seleciona algumas pessoas de forma estratégica para elas acompanharem todo o processo de forma mais ativa, estando um pouquinho mais perto de todo o processo que está acontecendo, tipo, sendo algo mais estratégico realmente. Depois disso, se tem a preparação, que ali se identifica os atores sociais, para quem vai ser desenvolvido aquele plano, quem que vai ser o afetado, que lugar, que território e as formas que vai ser organizado. Então, isso visa uma cidade menos conflituosa e que exclua o menor número de pessoas possíveis. E nessa etapa, então, se tem a identificação dos canais de participação mais efetivo. Como que vai ser como que vai ser atingida a população alvo, de que modo que vai ser atingida ela. Então, a inauguração é um momento solene, assim, algo que é representativo e é aberto ao público, é como se fosse uma comemoração do que vai ser feito, algo apenas para mais para divulgação. A capacitação, essa é uma das partes que eu acho a mais importante, porque é onde que você acaba esclarecendo para a população o que vai ser feito, por que aquilo ali está sendo feito, e isso deve ocorrer das diferentes formas possíveis, porque cada pessoa tem sua capacidade, então deve ser atingido todos, não somente uma pessoa que tem um intelecto de tal nível, deve ser unânime, deve atingir todos. A leitura comunitária, então seria uh, a visão, a visualização da cidade que temos. Ela mostra então a realidade que tem ali e o que pode se tornar. Então, é promovido por diferentes meios, é onde ocorre o contato direto com o usuário, e ela pode ser usada das diferentes dinâmicas, como pode ser feito aulas, teatros, construções de mapas, uh, resgates históricos e formulação de bairros ou desenhos. Tem que ficar nítido o que vai acontecer nesse processo
para a pessoa. Ela não pode estar ali somente para estar, ela tem que estar ciente do que está acontecendo. Então, após isso, ocorre uma discussão de estratégias, que é um pouco mais no setor administrativo. Claro que tem, então, a participação do núcleo gestor, aquele que foi eleito, aqueles representantes, né? Eles estão presentes em todas as etapas. E após isso, então, se tem a parte mais burocrática, a construção do plano diretor em si, que é o pacto de projeto de leis. Então, se formula todas as leis para ser instituído, visando, então, levantar o que deve ser levado em conta das forças políticas, sociais e econômicas. Tudo que vai atuar ali na cidade. Todas, todas as possibilidades que podem acontecer. Então, se faz um plano fictício, mas esse plano não pode extrapolar de tal maneira que o orçamento não consiga cumprir isso. Então, tem todo um cuidado para ser feito algo que pode acontecer. Se tem, então, a discussão na Câmara Municipal e a aprovação, que pode ser, ela é pública, pode, todo mundo pode participar. A implementação do plano diretor, que é o efetivamente como que vai ser feito. O monitoramento, que ocorre por todos, a visão se isso está funcionando realmente para fazer, então, melhorias. E aqui, então, uma tabelinha resumo do que cada uma dessas etapas faz. E daí vem a seguinte pergunta: será que a população compreende o que está acontecendo? A maior questão é essa. Muitas vezes pode-se estar fazendo um plano diretor influenciado por algumas pessoas e se está passando por debaixo do pano algumas coisas. E a população não sabe o que está passando, porque ela não tem o conhecimento necessário para saber o que vai realmente acontecer. E daí vem a mentalidade. Será que isso vale a pena? Porque às vezes uh, ganhar ou ganha-se de algum jeito, de algum modo, alguns benefícios, mas se prejudica toda uma população que estava ali envolvida. Então, segundo o Plano Diretor Participativo de 2004, o processo demanda de uma mudança cultural. Por que que demanda de uma mudança cultural? Porque a população tem uma visão de que o político ele é somente aquilo e é inatingível, que ele mesmo que ele promova algum debate, alguma coisa assim, que envolva a população, ela não vai mudar nada. E na verdade isso não é verdade. A participação da população, na verdade, é que faz a diferença na elaboração do plano diretor. Em suma, não basta estabelecer normas e processos públicos, essas devem ser efetivamente didáticas, de modo que compreendam e tragam o conhecimento técnico para a população em geral. Então, esse seria um resumo do que eu gostaria de falar. Ela abria um pouco a cabeça do que muitas vezes se pensa que é inatingível, mas a gente tem as leis que prezam a participação do povo, só basta a gente aplicar elas e trazer todo aquele conhecimento técnico que a gente tem de um modo mais autoexplicativo para a pessoa saber o que, que realmente vai acontecer. Então, agradeço novamente pela participação do CIEP e, em caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo. Agradeço novamente e até mais.